E o Facebook retirou do ar a live do presidente Jair Bolsonaro, realizada na quinta-feira passada. O motivo foi ele ter associado as vacinas utilizadas na imunização da população contra a Covid-19 ao desenvolvimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, mais conhecida como a AIDS. O vídeo também foi retirado do Instagram, que pertence ao mesmo grupo empresarial. Um porta-voz do Facebook argumentou que o conteúdo do vídeo, salvo após a transmissão ao vivo do presidente, vai de encontro às políticas da empresa. Parlamentares do PSOL e do PDT entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a investigação de Jair Bolsonaro por essa afirmação durante a live. O mandatário brasileiro justificou que a relação falsa foi feita com base em uma notícia da revista Exame. Mesmo assim, o presidente não retificou as suas declarações. Vamos discutir então essa fala do presidente Jair Bolsonaro aqui no nosso 3 em 1. A começar por ele, Jorge Serrão, e eu quero saber, Serrão, o que o presidente ganhou falando uma coisa dessa? Esse é o ponto. Bolsonaro não deveria ter perdido o precioso tempo político dele para tratar de questões polêmicas. Essa notícia saiu na imprensa internacional e ele repercutiu. Mas vamos lá, pensando estrategicamente do ponto de vista da comunicação, que vantagem ele levaria em tratar desse assunto? Zero. Levou desvantagem, levou a pancada do público. Agora, absurdo é o Facebook praticar censura contra o Bolsonaro. Censura no Brasil é inconstitucional, mas essas big techs continuam fazendo o que elas bem entendem, bem querem. Esse absurdo tem que ser revertido. O parlamento brasileiro tem que ter uma discussão séria sobre essa questão da censura imposta pelas big techs contra nós brasileiros. Eu, Otário Serrão, continuo sendo censurado também. Vamos conversar com a nossa Bruna Torlai, produção. Por favor, Bruna, eu quero saber a sua opinião. Você, como professora, uma mulher de ética, filosofia, que conhece a fundo esse tema, eu quero saber a sua avaliação sobre essa fala do presidente da República, né? No caso, as redes sociais, o Facebook e o Instagram removeram essa publicação. Você acha que isso poderia se enquadrar em censura ou, na realidade, é uma responsabilização pela bobagem que o presidente falou? Paulo, são duas coisas diferentes, sua pergunta é perfeita, né? É o seguinte, em primeiro lugar, corrigindo, o que realmente o presidente falou, ele leu uma matéria da revista Exame, né? Ele leu a matéria para quê? Para se gabar de que ele foi o único chefe de Estado que levou em consideração os riscos da vacina, tá? Essa foi a atitude dele se a gente assiste ao vídeo. Ele quis se gabar de que ele foi o único. Olha, eu fui o único que toquei nesse ponto. E aí eu voto com o relator Serrão, né? Porque a pergunta que a gente se faz é o seguinte, por que o presidente da República tem que se envolver numa questão absolutamente polêmica, que é o uso e as consequências de vacinas que são emergenciais, ou seja, que as pessoas recorrem a elas, porque são uma solução que protege, né? Vacinar, talvez, manter as pessoas com um menor risco de hospitalização e morte. E apesar de as vacinas, muitas vezes, gerarem complicações, como a gente tem visto em casos particulares. Mas a questão é a seguinte, política pública é estatística. Faz bem para a maior parte das pessoas, então o Ministério da Saúde adota, tá? Isso no mundo todo sempre foi assim. Há riscos para algumas pessoas, com toda certeza. Por isso que a questão do passaporte sanitário é complicada, porque as pessoas que sabem que podem ter algum risco deveriam ter a liberdade de se proteger desses riscos. Essa é uma questão para a sociedade civil, essa é uma questão para os conselhos regionais de medicina, essa é uma questão para a sociedade discutir. Isso não é assunto para presidente usar para ficar se gabando, tá? E eu digo isso porque é o seguinte, o Constantino acabou de citar o curso dele, né? Eu acho que um dos autores mais interessantes que ele trata no livro e no curso é o Michael Oakeshott, que está ali no livro do Constantino e também presente no curso. E o Oakeshott, ele dizia uma coisa muito legal, ele falava, olha, política essencialmente é diplomacia. E nesse sentido, eu acho que o pecado do Bolsonaro é a falta de cultura política, tá? O Bolsonaro não entende muito bem a essência da política nessas horas. Diante de ampliar a força do seu laço com a população, de dizer, eu estou falando aqui, ele acaba deixando de lado uma das atitudes fundamentais da política, que é você ter que, o tempo todo, ser um diplomata. E ser diplomata não é ser hipócrita. É simplesmente fazer o sacrifício
necessário aquele que carrega o peso do cargo, o cargo que você responde por um país todo. Então, se esta polêmica, se o país está dividido quanto à questão das vacinas, é justamente por isso que não cabe ao presidente tomar um partido neste aspecto, porque ele acaba deixando de lado uma ala da sociedade, tá? E isso não é um problema só do Bolsonaro. Os presidentes brasileiros aí, a exceção do Fernando Henrique, ele tinha um pouco mais de cultura política. Esse tipo de erro, eu detesto o Fernando Henrique, tá? Mas vamos ser justos aqui. Esse tipo de erro ele não cometia, mesmo porque ele tinha uma assessoria de né? Lula cometeu muitas vezes esse erro, falta de cultura política, e o Bolsonaro, infelizmente, também peca aí contra o decoro, e não só o decoro, mas a essência da prática política, que é diplomacia. Então, nesse ponto, né, claro, o Facebook errou completamente ali. Na verdade, ele deveria ir atrás da revista Exame, porque o presidente só leu uma matéria, completamente ridículo. Mas quanto à atitude do presidente, que foi a pergunta que você me fez, é injustificável, né? Ainda mais porque ele quis se vangloriar. Então, assim, é bobo, perdeu gratuitamente. Piperno, a Bruna disse que a sociedade está dividida em relação às vacinas, mas nós temos aqui na cidade de São Paulo 99% das pessoas imunizadas. Como é que você vê essa divisão? É uma divisão de 99-1, né? O Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não é a Rússia, né? Onde lá realmente há uma rejeição muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vacinação atingiu 57% da população aí que já poderia ter tomado o imunizante, e os outros 43% não querem, e na Rússia acontece algo semelhante. E eu estou chegando à conclusão de que me parece que o Bolsonaro, de fato, é um neófito, né? Alguém que surgiu para a política agora, mesmo depois de 7 mandatos como deputado federal, meio como vereador e quase 3 anos como presidente da República. Vejam, o que esse fascínio do Verbo disse foi exatamente o seguinte: relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, aqueles com 15 dias após a segunda dose, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, muito mais rápido que o previsto. Recomendo que leiam a matéria. Quer dizer, o que é isso? Será que alguém, assim, na plenitude do seu juízo mental, tem o direito de fazer esse tipo de confusão? É óbvio que o Facebook, o Instagram, todo mundo tem que tomar uma atitude, e aí não é uma questão de censura, enfim, de mordaça. Tirar do ar algo que é um crime. Como é que você vai induzir as pessoas a ter esse tipo de dúvida? Isso é um crime, isso é típico de um fascínio do Verbo, e fizeram muito bem. E eu concordo com os partidos políticos que estão tomando aí medidas aí para levá-lo aí ao STF e tal, porque, enfim, na verdade, quanta gente acaba sendo induzida com um comentário criminoso como esse? Muito bem, gente, olha só, critério sempre de esclarecimento aqui. Esta matéria que nós estamos conversando e debatendo aqui no 3 em 1 é uma matéria da revista Exame, que foi publicada no dia 20 de outubro de 2020, época ainda que as vacinas estavam sendo testadas na primeira e segunda etapa. Constantino, o seu comentário. Pois é, Paulo, mas a reportagem está lá, né? Inclusive não só na Exame, na Forbes saiu. Pesquisadores alertam que algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de infecção por HIV. Essa reportagem da Forbes não está mais acessível hoje, mas ela existiu. E a da Exame, já mencionada por todos, algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV. Hoje, se você acessar esse link, consta um ponto de interrogação, né? Veja, o presidente Bolsonaro gosta de uma treta. E ele se mete, às vezes, em debates polêmicos que ele não deveria. Como já disse o nosso colega mestre Augusto Nunes, não é que ele cai em casca de banana, é que ele atravessa a rua para pisar numa casca de banana. Dito isso, e por conta da reação que ele produziu, às vezes eu acho que ele faz até como estratégia para expor, por exemplo, o autoritarismo de Piperno e companhia, né? Pessoas que querem usar uma CPI para banir a conta do presidente e tirá-lo das redes sociais no ano eleitoral, sob esse pretexto, né? Vai proibir a Exame, vai banir a Forbes, né? O especialista Dr. Paulo Zanotto, que entende um pouquinho mais de epidemiologia do que eu e Piperno juntos, ele condenou a comunicação do presidente e disse que o debate em si é muito importante sobre a questão da imunidade
né, em quem tomou a vacina. Então, o debate é importante. Mas o debate está interditado e hoje nós temos uma esquerda aplaudindo controle e censura em nome da ciência por meio de empresas de bilionários do Vale do Silício, né? Então, olha que curioso, a esquerda acha que 3 bilionários do Vale do Silício têm o direito de decidir o que é ciência, o que é perigoso ou não se espalhar por aí, porque hoje eles acham que esses 3 bilionários estarão do seu lado, mas é um poder demasiado delegado a 3 bilionários excêntricos, né? Isso me parece muito temerário para quem defende a liberdade de expressão e por aí vai. Então, quem define o que é fake news, o que é prejudicial ao próximo? Eu vi deputado do Partido Novo hoje, que se diz liberal também, aplaudindo esse tipo de coisa, né? Censura em nome do... É crime mentir, por exemplo, se for prejudicial ao próximo. Olha quanta gente eu consigo imaginar que deveria ir para a cadeia com base nisso, né? Então, é assustador, não o que está sendo feito, mas o que está sendo feito em nome da liberdade, em nome da ciência, em nome até mesmo do liberalismo, né? É gente que precisa urgentemente assistir meu curso, porque não entende nada sobre liberdade, nada, né? Quer sempre se colocar do lado do déspota esclarecido, do gestor que vai ter o poder absoluto em mãos, né? Pensando que eles vão agir conforme você deseja. Isso é não entender a importância da liberdade. Então, eu acho que a fala do presidente é lamentável? Acho que ele gerou esse tipo de problema aí, agora que estamos vendo hoje, levantou a bola para a oposição e oportunistas de plantão, fez isso. Agora, o debate em relação à vacina é importante e está sendo ignorado e interditado, né? E, além disso, reportagens que saíram na imprensa. A mesma imprensa que hoje está dizendo que o presidente disse uma fake news. Ora, vai culpar a Exame. Perfeito. Piperno, eu vou pedir para você ser muito rápido. Não, ninguém está querendo interditar debate, não, é para ser muito rápido. Eu só acho que o principal mandatário do país não tem o direito de dizer exatamente isso. Quer dizer, sugere que os totalmente vacinados estão desenvolvendo um sistema de notícias. Ele leu isso. Ele não tem o direito de ler. Ele não tem o direito de ler uma barbaridade dessa. Isso aí é... Uma barbaridade saiu na Exame. Agora, só Isso em 2020. Quer dizer, será que ele não teve tempo para ver que isso é uma... Quer dizer, o cara quer conectar a vacina com a HIV. Que negócio é esse? Piperno, saiu na reportagem, Piperno. Não foi em 2020. Em 2020, será que ele não teve tempo com essa porcaria dessa assessoria que ele tem? Ele não tem um ministro da Saúde para falar, olha, isso é mentira. 99 contra 1 a favor da vacina, você disse, e mesmo assim vocês defendem passaporte vacinal? Autoritarismo contra 1? Uhum. Pô, que coisa doida! Eu não quero trabalhar ao lado desse 1. E, aliás, quase ninguém quer. Aliás, os 99% acho que não querem. 99 não se sentem seguros porque 1 não tomou vacina, mas essa vacina deve ser muito pouco eficaz, hein? E não é só 1 que não tomou vacina. Você sabe que é muito mais que isso. Você acabou de falar que era 99 contra 1, respondendo ao Paulo. E vocês querem autoritarismo contra 1, desgraçado. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, são 43 que não tomaram. Na Rússia são mais de 50% que não tomaram. Tem a ver com saúde e sua abnegação, sua preocupação humanitária com esse 1. Com esse 1 aí negacionista. Eu quero dizer o seguinte, quem compara a vacina com HIV é um fascínora do verbo.